lá em Gênesis, no capítulo 12. No culto da virada, eu iniciei uma palavra sobre transição. Eu vou apenas relembrar os pontos que eu compartilhei para nós continuarmos. Gênesis 12. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: Então o Senhor veio a Abrão, ele ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade, quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então, o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é à tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia, e se você se sente à vontade, eu gostaria que você repetisse após mim: essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso, bendito, soberano. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, soberania e majestade. Que maravilha! Abraão, até então um homem anônimo, que vivia com a sua família, os seus pais. Ficou esquisito, né? Ele vivia com a sua família, com seus pais, até na sua terra, na sua geografia, e ele teve uma experiência poderosa com Deus, para que ele pudesse fazer uma transição. Transição tem a ver com mudança, tem a ver com transformação, às vezes tem a ver com deslocamento, e tem a ver com a jornada. Então ele iria fazer uma jornada em direção à terra prometida. Então, em resumo, essa era a transição de Abraão: sair da terra dos seus pais, de Ur dos caldeus, até se estabelecer na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Hoje a gente sabe que o mel que se fala ali é o mel de Tâmara, uma terra que literalmente mana leite e mel. Fazendo uma analogia com aquilo que nós estamos vivendo, e sendo esse o ano da transição, nós estamos aqui em uma igreja com algumas células. Estamos vivendo uma realidade para nos deslocarmos a outra realidade, que é nos tornarmos uma igreja em célula. Isso não significa discriminar, desprestigiar
Ninguém. Significa estabelecer uma visão que Deus já nos deu há muitos anos e ela precisa ser implementada. É óbvio que na caminhada a gente faz ajustes, a gente corrige rota, a gente ajusta o foco. Portanto, no ano passado nós fizemos um reset. Todas as células pararam, mas retornamos e agora precisamos transicionar, não só uma realidade, mas transicionar a nossa mente, porque se não houver mudança de mente, se a mente não mudar, não vai haver transição de fato. E eu disse no culto da virada que a transição começa com obediência. Deus deu um comando, sai, e a transição só começou, a jornada só começou quando ele deu o primeiro passo saindo de Ur dos caldeus. Quando ele obedeceu, ele recebeu a palavra, e a prova da obediência é a prática da obediência, porque não adianta dizer que obedeceu interiormente, se exteriormente você não está obedecendo. Então Abraão, ele simplesmente reúne tudo, reúne seu sobrinho, sua esposa, os bens que ele tinha, os escravos que possuía, e se dirige à terra que Deus iria lhe mostrar. Obediência. Obviamente ele faz isso pela fé. Ele recebeu uma palavra de Deus e pela fé ele obedece aquela palavra, crendo que ele seria de fato pai de um povo numeroso. Por que pela fé? Porque Abraão sabia que a sua esposa era estéril. Na ocasião ele já tinha 75 anos, não era mais um garoto. Sua esposa também não era mais uma jovem, e ela era estéril. Então pela fé ele recebe a promessa e renuncia. Renuncia a quê? Renuncia à sua geografia, renuncia ao estilo de vida que ele tinha, renuncia aos amigos que haviam ali, renuncia à sua parentela. Então, para transicionar, é preciso que de fato haja renúncia. Porque muitas vezes não conseguimos implantar uma transição, não conseguimos implantar um modelo ou uma visão, porque as pessoas querem ir para uma nova estação, presas às coisas de uma velha estação. Não podemos colocar vinho novo em odre velho. Ou o odre vai estragar o vinho, ou o vinho, quando fermentar, ele vai estourar o odre velho. Então, se tem uma visão e se tem uma transição, nós precisamos deixar para trás aquilo que é preciso deixar para trás. E isso não tem a ver com o que nós cremos doutrinariamente, não mexe com a nossa doutrina, mas mexe com os nossos costumes. A verdade é que toda mudança, toda transição, ela gera conflito, ela gera desconforto, ela nos tira do comodismo, porque a gente diz, mas sempre foi assim, mas eu já estou acostumado assim. É verdade, mas muitas vezes a transição, ela é disruptiva. E o que é disruptiva? Quando uma transição é disruptiva, ela torna em desuso aquilo que se praticava ou que se fazia. Por exemplo, quem aqui escreve currículo na máquina de datilografia? Aliás, quem por acaso tem uma máquina de datilografar em casa? Você usa? Não usa. É um enfeite, né? Ok. Por que você não usa a máquina de datilografia? Porque desde que se popularizou o computador doméstico e a impressora, você vai no computador, digita o seu currículo, o texto, seja o que for, você corrige ali, imprime e pronto. Na máquina você tem que bater, se dependendo do erro, você pega a folha, rasga, embola e começa tudo de novo. E no computador não, você corrige uma letra, uma frase, e às vezes o texto, o programa já tem um corretor, e você avança. Por quê? Porque com o advento, popularização do computador, a máquina de datilografia se tornou obsoleta. Quando eu falo de disrupção, eu falo de algo que vem novo, que torna o velho obsoleto, que torna o velho em desuso. Então, a maneira que Abraão se conduzia naquela terra, a maneira que ele adorava,
caiu em desuso. Por quê? Porque Deus trouxe para ele uma nova revelação de quem ele era, porque ele não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Ele adorava deuses que os pagãos adoravam. Quantos estão entendendo? Digam aleluia. Então é preciso renúncia. Jesus disse que quem quiser segui-lo tem que renunciar. Cada dia, negue-se a si mesmo, renunciar ao próprio eu, as próprias vontades, os próprios desejos, tomar a sua cruz para segui-lo. Então nós não teremos sucesso, seja como igreja, seja individualmente, seja como empresa, seja o que for. Se tem transição, em algum momento terá que ter renúncia. Todos estão aqui? Outra verdade poderosa, e essa é a quarta verdade: a transição, ela se fundamenta em um propósito. Eu estava falando hoje para os líderes de célula, que uma célula saudável é a célula que sabe o seu propósito. O núcleo, ou os membros da célula, os irmãos que estão ali, eles sabem por que eles estão ali, o que eles estão fazendo ali, qual é a razão de estar ali, qual é o porquê e para que eles estão ali. Quando você perde o propósito, você se distancia da visão, você fica alheio àquilo que Deus tem para a sua vida, você não consegue cumprir a missão, porque toda visão, ela revela um propósito, e todo propósito, ele revela a missão. Quando você perde a visão do propósito, do porquê e do para quê, você se perde na visão e você fica sem direção. Deus estava dizendo para Abraão: eu vou fazer de você um grande povo, mas a sua jornada vai se dar até a Canaã. Então você tem que sair daqui, porque você vai se estabelecer em Canaã, e eu vou dar essa terra a toda a sua descendência. Ou seja, de fato, os hebreus são, na verdade, o único povo que tem na Bíblia o título de propriedade de uma região, muito antes de sonhar em se falar em Palestina, porque a Palestina é uma invenção dos romanos para ferir, provocar os hebreus. Quantos estão aqui? Quando você estiver desanimando, quando você estiver ficando triste, quando você se sentir abatido, pergunte: por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu como pastor, por que eu estou no ministério? Então eu estou aqui por um propósito. Então se eu perder o meu propósito, o senso do propósito, a direção do propósito, a razão do propósito, o porquê que eu estou aqui, irmãos, eu seria uma pessoa desanimada, infeliz, talvez interesseira, porque não, eu estou aqui porque eu quero pagar boleto, então eu tenho que continuar como pastor, porque os boletos estão vencendo, e isso não tem a ver com o meu propósito. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Então tudo na sua vida tem um propósito. Deus te criou e criou a todos nós com um propósito. Então o propósito é algo poderoso, que ele te sustenta na jornada, na missão. Então quando Abraão estava talvez pensando em desanimar, à medida que ele saía da terra da sua parentela, da terra dos seus pais, Deus intensificava a revelação, dizendo: olha, sai da tua tenda, agora olha para as estrelas. O que você está vendo? Você pode contar? Não, eu não posso. Está vendo? Agora olha para as areias, olha aí para as areias do deserto. Você consegue contar essas areias? Não, não posso. Assim será a tua descendência. O que Deus está dizendo para ele? O teu propósito é tão grande que você não pode esquecer. Quando tiver de noite, você andar e olhar para as estrelas, você vai lembrar do seu propósito, uma grande nação. Quando estiver de dia, você olhando para as areias do mar, as areias do deserto, você vai lembrar, uma grande nação, um povo numeroso. Então não perca a visão do teu propósito, não perca o senso, a realidade do propósito para aquilo que Deus te chamou. Quantos estão entendendo? De glória a Deus. Sabe, isso é muito, 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 muito poderoso. Nosso querido irmão, Dr. Martin Luther King Jr., ele disse: quem sabe o porquê, ou quem não tem um porquê viver, não tem um para quê morrer. Ou seja, quando você tem uma causa, você está disposto a morrer por ela. O nosso Senhor Jesus, lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras,
Alguns irmãos estarão lá em 2026, lá no Jardim das Oliveiras. Ele ora ao Pai, e por 3 vezes ele diz: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. A carne, a humanidade de Jesus estava dizendo: corre, fuja, desista, vai ser muito doloroso, vai ser muito penoso. Então Jesus pensou em desistir. Não é pecado pensar em desistir, ele não pecou, mas na 3ª vez ele disse: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, apesar da vergonha, eu vou cumprir o meu propósito, porque ele sabia que a recompensa do propósito é maior que o sofrimento, e quanto maior for o sofrimento, maior será a recompensa. Vale a pena quando você entende que o sofrimento é uma estação para o cumprimento do teu propósito. Será que foi fácil para Abraão deixar tudo para trás? Uma pessoa estabelecida, com a sua cultura, com seus costumes, com seus deuses, com a sua parentela, e de repente sai daí, vai embora. E chega um momento em que ele tem que se despedir do seu sobrinho, que ele cuidou durante muito tempo. Então, nunca esqueça, Deus tem um propósito poderoso para a sua vida. Nessa jornada, seja ela coletiva, como igreja, como ministério, ou individual, a sua jornada individual, lembre-se do propósito que Deus tem para a sua vida. Se você está entendendo, aplauda esse Deus maravilhoso, a Ele toda a honra e toda a glória. É interessante notar como Deus visitava Abraão, para confirmar: vem muita coisa boa aí, Abraão, vem coisa grande aí, Abraão, eu estou contigo. Teve um momento que Abraão ficou triste: Senhor, estou triste. O que foi, Abraão? Eu estou muito triste, eu não tenho filho, e a minha herança vai ser para o meu servo Eliezer. Aí Deus disse: não, a herança vai sair do ventre da tua esposa, pode ficar tranquilo, vem cá. E aí é quando Deus mostra para ele o céu, as estrelas e a areia do mar, para dizer: quando você está pensando em desistir, Deus vem e diz: meu filho, estou contigo, eu estou contigo, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa, vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Se você crê, aplauda mais uma vez a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Em último lugar, não esgotando o texto, a história de Abraão, a transição se fundamenta na aliança ou em aliança. Isso aqui é um ato profético de uma aliança que foi feita no dia da visão. Provavelmente lá no monte teremos a oportunidade de fazer uma repescagem para aqueles que não estavam no Vision Day. Fica aí a dica. A aliança, ela te protege, te promove, te preserva. A aliança, ela pode revelar quem você é e a quem você serve. Antes de Abraão, a humanidade estava desaliançada com Deus. Vou repetir: antes de Abraão, toda a humanidade estava desaliançada com Deus. A partir do primeiro Adão que pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas quando Deus chama Abraão, Ele chama para um propósito. Você não vai ser só um nome bonito na história da Bíblia. Você é o nome que representa o início de um povo escolhido. Antes de Abraão não havia judeu ou hebreu no sentido literal da coisa. É Abraão que fundamenta uma nação. Abraão que fundamenta um povo. Quantos estão aqui? Amém ou não amém? Então ele é escolhido, e em Abraão, sua descendência, os hebreus, são o povo da promessa, da consanguinidade de Abraão. E nós, pastor, em Cristo Jesus, que era judeu, nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Quantos estão aqui? Veja bem, em Abraão começa a história de um povo escolhido. Deus escolheu um povo através de Abraão. Vou fazer de você um povo numeroso, uma grande nação, numerosa. Ó, show! Então todos os descendentes de Abraão, de todas as tribos que surgiram depois, das 12 tribos, são tudo descendência de Abraão. Isaac e Jacó, que se transforma em Israel e dá nome à nação. E nós, a partir de Jesus Cristo, em Jesus Cristo, nós que éramos considerados gentios, aqueles que estavam fora desse pacto, dessa aliança, em Cristo Jesus, através de uma nova aliança lá no Calvário, nós nos tornamos co-herdeiros. Por quê? Porque a primeira aliança foi uma aliança de sangue. Quantos estão aqui? Bom, eu vou ter que mostrar meu esboço aqui para você. Eu acho que essa é a parte ruim, viu, Bruno? Vamos lá, aqui você vê quando eu erro. Vamos lá, eu quero só isso aqui, isso. Vamos lá. Aqui, na aliança, abra aí Gênesis 15, 9. Eu quero fechar com essa revelação. Vamos lá. Vamos começar do primeiro, que é para você entender o contexto. Olha bem, passados esses acontecimentos, os acontecimentos que eu te falei, a libertação de Ló, o dízimo a Melquisedeque, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abrão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo um dos meus servos, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então imediatamente lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Declarou mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Indagou-lhe Abraão: ó soberano, como posso saber que tomarei posse desta terra? Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. O que Abraão faz? Ele pega esses animais, mata os animais, serrando-os, cortando-os ao meio. Deus vem com fogo
e recebe, celebra uma aliança com Abraão. Então essa é a primeira aliança que Deus está fazendo com o homem, a primeira. Por isso, quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente fala da primeira aliança. Em Cristo Jesus nós temos a segunda aliança. O que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, o que vai sustentar o teu propósito, Abraão, o que vai te sustentar na visão, o que vai garantir você fazer essa transição, é a certeza de que eu tenho uma aliança contigo e você tem uma aliança comigo. Então essa aliança vai te preservar, e essa aliança vai lembrar que eu estou aliançado com você, ou seja, eu estou me responsabilizando pelo propósito que eu coloquei na sua vida. Eu sou o responsável, eu sou o teu provedor, eu sou o teu protetor, eu sou aquele que garante que você tem toda a condição para chegar até o final, porque antes de começar eu termino. Se você está entendendo, aplauda esse Deus maravilhoso. Portanto, quando Deus te dá uma visão, quando Deus revela um propósito, Ele está dizendo: fica tranquilo, porque você pode não entender, você pode não saber, você pode não completar, não contemplar tudo, mas eu já tenho tudo preparado para você chegar no destino que eu preparei para você. Portanto, faça a sua parte, porque eu garanto a minha. Se você entende, diga glória a Deus. E aí, qual é o mistério dessa aliança sobre esses animais? Está aí na tela. Primeiro, a novilha. Novilha é símbolo de serviço e sacrifício. A novilha simboliza o serviço e o sacrifício. Ela era frequentemente usada como um animal de trabalho, e quando sacrificada representava a dedicação total ao serviço a Deus. Trazendo para hoje, é o nosso compromisso de servir a Deus integralmente. Onde quer que você estiver, o que quer que você fizer, fazer isso para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isso para a glória de Deus. Essa aliança é uma aliança de alto nível, porque o novilho é uma vaca nova. Sabe? O novilho é uma vaquinha virgem, que não casou ainda, não passou pela mão nem de nenhum boi, nem um touro. Entende? É uma vaquinha pura. Mas a vaca era o maior animal a ser sacrificado, porque aponta o tamanho, a grandeza do sacrifício. Dos animais que normalmente nós comemos, qual é maior do que a vaca? Do que o boi? Você está aqui ou não? Então, o simbolismo fala dessa grandeza do chamado, do sacrifício diante de Deus, nessa aliança. O segundo animal é a cabra. Por que a cabra? Porque a cabra simboliza expiação e purificação. Ainda aí em Gênesis 9, a expiação, a cabra era usada em rituais de expiação no Antigo Testamento, especialmente no dia da expiação, simbolizando a remoção dos pecados. Ou seja, como você vai cumprir essa jornada? Quando você diz que está aliançado com Jesus, você está dizendo: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ah, mas você era assim. Eu era, mas não sou mais. Ah, mas você fez isso. Eu fiz, mas não faço mais, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então essa aliança está dizendo que você está andando em Deus, em novidade de vida, que o peso do pecado, da condenação que estava sobre você, Ele arrancou. Por quê? Por causa do sacrifício do animal, que já apontava para o sacrifício perfeito em Jesus Cristo. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Isso fala da necessidade do nosso arrependimento e de nos purificarmos, porque o animal foi morto para expiação dos nossos
pecados. O terceiro animal era o cordeiro, símbolo de submissão e redenção. O que significa isso? Amados, não existe animal tão submisso quanto o cordeiro, tão indefeso quanto o cordeiro. A defesa do cordeiro é o seu clamor. Repita comigo: a defesa do cordeiro é o seu clamor. O cordeiro é um animal dócil. O que é o cordeiro, pastor? É o filho de uma ovelha, ainda novo. E quanto mais novo, mais puro, mais inocente, mais indefeso. Então, quando falamos de um cordeiro, estamos falando de um animal que diante do perigo, ele não usa suas garras, porque ele não tem. Ele não usa o seu veneno, porque ele não tem. Ele não usa a sua língua poderosa, porque ele não tem uma língua poderosa. Ele não dá chifrada, porque ele não tem chifre. Então o que ele faz quando ele está em perigo? Ele clama como instrumento de defesa. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Eu e você aliançados diante de Deus, diante de toda a fúria do inimigo, nós por nós mesmos não temos poder, não temos força. E quais são as nossas armas? As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Como eu luto? Eu clamo, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu adoro ao Senhor. Então não é no meu braço, não é na minha força. Eu não pego um revólver, eu não pego uma pistola, mas eu digo: socorro, Senhor, louvado seja o teu nome. Então venha ao meu socorro. Por quê? Porque eu estou aliançado contigo. Como? Em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus você entra no nível de rei e sacerdote. E o que o rei pode fazer? O rei lança decretos. Então em Cristo Jesus você tem autoridade para lançar decretos. Como eu disse, você pode chegar na tua casa: diabo, mete o pé, vai embora. Todo espírito imundo, sai agora em nome de Jesus. Eu estou ordenando em nome de Jesus de Nazaré, sai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. E nesta noite eu terei um sono reparador. Arma nenhuma preparada, forjada contra mim, há de prevalecer, porque a maldição sem causa não virá, e o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, porque aquele que está em Cristo, o maligno não me toca. Por isso eu terei uma ótima noite, em nome de Jesus. Quando o demônio tentar se aproximar de você, espíritos imundos tentar tocar em você, ele verá que você está selado debaixo de um decreto real. Se você entende, diga glória a Deus. E por que você tem autoridade para lançar um decreto? Porque você está aliançado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você concorda e se alegra nisso, aplauda esse Deus maravilhoso, diga aleluia, glória a Deus. Por isso que temos que caminhar debaixo de aliança, porque a aliança me dá acesso. Não, deixa passar, por quê? Está aliançado. Ué, como assim? Sim, está aliançado. Caminhar numa jornada, numa transição, é preciso discernir: eu estou aliançado? Eu estou de fato aliançado? Porque o Cordeiro aponta para a minha submissão a Deus, aponta para a minha redenção. Então,
trazendo para hoje aí a submissão de Cristo e a nossa redenção. O Pai é a redenção de que recebemos através do Filho. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Você está comigo? Além desses animais, do novilho, o maior, da cabra e do cordeiro, Deus é maravilhoso. Ele está dizendo, pode ser que algumas pessoas não tenham um novilho, não tem recurso. Possa ser também que outras pessoas não tenham condição de ter uma cabra. Mas é possível que nem novilho, nem cabra, nem cordeiro, mas o que não falta por aí é rolinha. Lá em casa está cheio de rolinha, porque meu pai comprou um monte de milho picado e ele joga no quintal. Então de repente, qualquer movimento é aquela revoada de rolinha, porque a semente que você joga revela o que você quer atrair. Lá não vai sabiá, não vai colheiro, outros pássaros mais, digamos assim, nobres. Você está aqui? A semente que você lança revela o que você quer atrair. Aí esse aponta assim, ó, a rolinha é símbolo de humildade e simplicidade. A rolinha é um pássaro pequeno e humilde, mas muitas vezes associado à simplicidade e também até à paz. No contexto dos sacrifícios, ela simboliza a oferta dos pobres, mostrando que Deus aceita o que é oferecido com sinceridade, independente de sua grandeza. A humildade e a simplicidade na nossa relação com Deus. Pastor, foi lançado o desafio, eu soube que começou com R$6.000 em 3 vezes. Eu não tenho esse dinheiro, eu nem ganho isso por mês. Mas o último, qual foi? 180 reais, R$60 por mês. Pastor, eu não posso 60, é o último nível. Eu posso fazer um Pix de R$10, se é tudo que eu tenho. Alô, seja bem-vindo. É só uma ilustração. Da mesma forma você pode dizer, pastor, eu estou com muito dinheiro, 2.000 para mim por mês é café pequeno. Eu posso dar 10 por mês? Pode. Posso dar 100? Pode. A gente até avança as outras etapas. Quantos estão entendendo? O que Deus está dizendo é, não importa a tua classe social, não importa o teu nível de instrução, eu quero a sua disposição para andar aliançado comigo. Você está disposto? Você quer vir? Você tem coragem de renunciar? Você tem coragem de viver o propósito que Deus tem para a tua vida? Se você tem coragem, diga glória a Deus. Se você realmente quer, fala, sim Senhor, eu quero. Ih gente, foi pouco, né? Fala só assim, eu quero. Aleluia, faltavam uns 63 pessoas não disseram. Então a rolinha aponta para isso. Poxa, então eu não vou poder chegar diante do altar, porque eu não tenho um novilho, eu não tenho um cabra, eu não tenho nem um cordeirinho. Mas peraí, vou armar uma arapuca. Arapuca, eu já fiz arapuca. Eu vou armar uma arapuca para capturar rolinha. Se eu me esforçar, eu consigo pegar pelo menos uma rolinha. Sabe o que Deus está dizendo? O dinheiro, o recurso, nunca será uma desculpa para você não me servir.
Eu não sirvo porque eu não tenho. Eu não dou porque eu não tenho. Talvez você não tenha porque você não dá. E aí o último animal descrito na aliança é o pombinho. Símbolo de quê? Paz e pureza. O pombinho é frequentemente associado à paz e ao Espírito Santo. Em várias passagens bíblicas, o pombo representa a presença de Deus e a paz que Ele traz. Deixa eu dizer algo para você. Paz e pureza. Te lembra de algum versículo bíblico? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus estava dizendo: Abraão, você é um cara rico, mas essa aliança não é por causa da sua riqueza ou por quanto eu posso te enriquecer, mas é pela sua disposição de viver em paz e em santidade na minha presença. Então, Ele não está excluindo quem tem e muito menos quem não tem. Venham todos que querem transicionar ou caminhar nessa jornada até a nossa Canaã. Abraão tinha uma Canaã literal para alcançar, e nós temos uma Canaã celestial. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A tua jornada precisa revelar o teu caráter e o teu destino, porque certamente o teu destino e o teu caráter se manifestam na jornada. Você está aqui ou não? Tem gente que começa muito bem, mas compromete o caráter, pode perder o destino. Tem gente que tem a visão clara de onde quer chegar, mas negocia princípios. Então Deus está nos chamando para um novo tempo, para uma nova estação. De quê, pastor? Para nós andarmos aliançados num tempo onde os crentes estão virando consumidores. As igrejas estão parecendo restaurante. Quem tem o melhor couvert artístico e o prato mais gostoso. E também depende do preço, porque se tiver dízimo a 5%, eu prefiro. Então, andar aliançado nessa jornada é sair do nível de consumidor, de aquele apenas que assiste passivamente, mas aquele que diz: não, essa obra é minha também, eu pertenço a esse negócio aí, eu estou junto, isso é muito forte, é maior do que eu, e eu quero ser, junto com esse ministério, um agente de transformação dessa cidade, desse estado, dessa nação e até os confins da terra. Portanto, quando a gente diz o ano da transição, não é apenas uma frase de efeito, um jargão, ou virou moda dizer o ano de, não. É uma direção que Deus está nos dando para ajustarmos, refletir sobre os nossos erros, sobre as nossas debilidades, fraquezas, e pensar: opa, isso aí está errado, vamos mudar. Opa, isso não pode acontecer mais, vamos mudar. Por quê, pastor? Porque estamos muito perto do fim. O inimigo não está brincando de ser inimigo, portanto nós não podemos mais brincar de ser crente. Estamos juntos?
Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, algo grande, sacrificial, uma cabra, um cordeiro, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à sua outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz e serás sepultado, e irás reunir-te com teus pais no mundo dos mortos. Eita! Eu quero finalizar dizendo: Deus convocou Abraão para uma transição, através de uma jornada. Abraão precisou obedecer, renunciar e ter fé. Inclusive ele é conhecido como pai na fé, quando entrega o seu filho Isaque. Mas Abraão também, além de renunciar, de exercer a sua fé, e obedecer, ele cumpriu o seu propósito. Deus revelou a ele o seu propósito, e revelou antecipadamente que o seu próprio povo seria escravizado por 400 anos. A semelhança de Abraão, agora já um povo constituído, os hebreus ali no Egito, Deus chama Moisés. Qual o propósito? Você vai tirar o povo das garras de Faraó e vai conduzi-los em direção à terra prometida. Abraão cumpriu o seu propósito, mas no momento de dúvida, quando a sua humanidade se manifesta: Senhor, o tempo está passando, e a minha herança vai ficar para Eliezer. Não, Abraão, vem cá. Deus mostra para ele as estrelas. Em outro momento ele mostra também as areias do mar. E Deus fala assim, em outras palavras: meu filho, você precisa caminhar debaixo de aliança. Novilho, cabra, cordeiro, rolinha e pombinha. Significa que a aliança é para todos que desejam, através de Jesus, tomar posse das bênçãos de Abraão, porque Deus prometeu: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias serão benditas em ti. E como nós estamos em Abraão, quando nós estamos em Cristo Jesus, que a semelhança do sangue que foi derramado dos animais, o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, se entregou lá na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, este ano é um ano para nós termos discernimento, para andarmos em aliança
cumprirmos o propósito que Deus tem para a nossa vida e transicionarmos. Pastor, a transição se aplica só à igreja? Não. A transição pode ser no seu casamento, de um nível à beira do divórcio, para um nível onde vocês vão parecer que estão em lua de mel, de um nível de escassez para um nível de provisão, de um nível de medo e de dúvida para um nível de certezas e conquistas, de um nível de superficialidade para um nível de profundidade. Quantos desejam transicionar? Eu gostaria que você ficasse em pé e aplaudisse a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Há 34 anos atrás, eu estava aliançado com o mundo, com a carne, com os prazeres que eu podia desfrutar com os recursos que eu tinha. Deus me deu um sonho, que foi um chamado. E parece que foi ontem, quando eu fui para a igreja, no domingo. O sonho foi de sábado para domingo, decidido a me decidir. E quando o pastor pregava, quando ele falou sobre um homem que no meio da noite chuvosa ficou com o seu lampião, fazendo sinal para os carros pararem, e os carros, muitos passavam direto, e de repente parou um carro com uma família. O carro parou. O que houve, meu senhor? Ele disse: graças a Deus vocês pararam, graças a Deus vocês pararam. A ponte que liga essa cidade a outra cidade, a chuva arrebentou com ela, e os carros que passaram direto foram para o abismo, caíram no rio, e as pessoas foram levadas pelas águas. Graças a Deus vocês pararam. Naquele momento eu entendi que Deus estava dizendo assim: Lima, é tempo de parar, chega. E aí o pregador falou: você que quer ter um encontro com Jesus, levante sua mão. E eu não conseguia levantar as mãos. Mas ele disse: você que não consegue levantar suas mãos, chama a pessoa que está ao teu lado para te trazer aqui na frente. E aí foi quando eu olhei para ela, aquela jovem linda, e ela pegou na minha mão, e me levou lá na frente, e eu recebi aquele radug celestial, e eu comecei a chorar, e um filme passou na minha vida, e daquela noite eu já saí decidido a me livrar dos discos, da vida que eu levava, do estilo de vida que eu tinha, a transicionar, cumprir o propósito que Deus revelou para a minha vida. E por isso eu estou aqui hoje. O Jesus que me chamou, que mudou a minha vida e a minha história, que me deu um propósito, que tirou de mim o pavor da morte, é o mesmo que está aqui hoje e quer te dar um sentido para viver, quer revelar o que Ele tem para você. Eu não sei como é que você está, como você entrou aqui, como é que você está me ouvindo, mas eu sei de uma coisa: o Deus que se aliançou com Abraão, Ele renova, estende a aliança em Cristo Jesus, porque aquela aliança foi para um povo, através de um homem com Deus, mas a segunda aliança é para todos quantos o receberem, se tornarem filhos de Deus, e sermos co-herdeiros em Cristo Jesus, para uma geração, ou um povo, formado por reis
e sacerdotes, que não precisam mais de um mediador humano, porque só há um único mediador entre Deus e os homens, Timóteo 2,5, Jesus Cristo. Então você não precisa de mim para ir para o céu, porque o acesso para o céu é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou por alguma razão desistiu da caminhada, eu quero convidar você a fazer a seguinte oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça e diga assim para Ele: meu querido Deus,